Bom, gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todo mundo que vamos dar início. Então, bom, eu digo boa noite aqui aos presentes, né? Mas bom dia ou boa tarde também aos que assistirem esse vídeo publicado, né? Posteriormente no canal do Instituto, né? Bom, meu nome é José Policarpo Júnior, eu exerço atualmente a presidência do IFE, né? Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro brasileiro de formação humana. Eu gostaria de pedir a todos que fechem seus microfones, abrindo-os apenas quando cada um for fazer uso da palavra, a fim de não prejudicar a gravação do evento, né? Que esse evento está sendo gravado e vai ser posteriormente publicado. Este ano, o IFE completou 15 anos de existência e decidimos celebrar a data por meio da realização dessa segunda edição deste encontro, cuja primeira foi realizada no já distante ano de 2012. Desta feita, é nossa pretensão concretizar a regularidade deste encontro em frequência anual ou bienal, o que ainda será decidido em breve. A condição de instituição sem fins econômicos implica a avaliação periódica por parte de seus associados quanto à necessidade de sua permanência ou não ao longo do tempo. Pois, diferentemente das pessoas, a instituição não está investida de razão intrínseca e a priorística para seu próprio existir. Apesar de nem sempre estabelecerem explicitamente a discussão nesses termos, eu posso afirmar que os associados do IFE, sem a pretensão de efetivar grandes empreendimentos, têm entendido até agora como justificada a sua perpetuação, o que os fez superarem pelo menos uma crise séria há vários anos e algumas dificuldades comuns à trajetória de qualquer instituição. Apesar de simples e não numerosas, podemos apontar algumas importantes realizações do IFE ao longo desses anos, tais como encontros de formação, sensibilização e prevenção contra o suicídio em empresas, encontros de assessoria e capacitação de psicólogos para atendimentos de curta duração em ambulatório público de saúde mental, 3 cursos temáticos sobre aspectos da formação humana que foram publicados no YouTube, edição e publicação de 10 livros isoladamente e publicação de um livro em coedição, organização e publicação dos anais do primeiro Encontro Internacional de Educação e Espiritualidade, primeiro Encontro Brasileiro de Formação Humana e 6º Encontro de Filosofia da Educação do Norte e Nordeste, tradução, edição e publicação do currículo PATS, de Educação Emocional para Crianças, o qual foi lançado na presença de um de seus autores, o professor Mark Greenberg, por ocasião da primeira edição deste encontro em 2012. E contribuição ao processo de titulação acadêmica em nível de mestrado e doutorado de alguns pesquisadores sobre temáticas próprias à formação humana. Além disso, o IFE realizou diversos encontros de estudo e práticas contemplativas com associados e interessados ao longo dos anos. Elaborei a lista dessas principais ações do IFE ao longo de sua trajetória, mas cada um de seus associados tem sua própria perspectiva a respeito dessa história. Por essa razão, decidimos que o formato da reunião de hoje seria constituído por falas individuais dos associados, a começar pelos fundadores até a associada mais recente, com duração individual de cerca de 5 minutos. Porém, antes de dar início a essas falas, gostaríamos de ouvir 3 pessoas que deram importante apoio à fundação do IFE, e a quem somos gratos por isso, né, para dirigirem algumas palavras aos presentes. Alexandre, Aurino e Ferdinand. Cada um também com tempo aproximado de 5 minutos, após o que farão uso da palavra os associados. Aqui eu quero falar, infelizmente,
aos presentes que acabei de falar por telefone com o Ferdinand, e ele, infelizmente, não vai poder entrar, porque está sem como você, quem não sabe, né, ele sofreu uma série de AVCs e, com isso, perdeu a habilidade motora, né, nas mãos, e, com isso, como ele está no momento sem ninguém para assessorá-lo na entrada, ele não poderá entrar hoje aqui. Ele disse que a partir de amanhã até vai poder participar, mas hoje não poderia. Então, ele manda aqui, manda um abraço a todos, saudou o IFE, e é lamentável realmente a ausência dele, né? Mas são essas coisas que a gente não pode contar, né? Ele está mandando aqui um abraço para todos vocês, né? Então, vamos falar apenas Alexandre e Aurino. Finalmente, eu gostaria de agradecer a Ana Lúcia, Ana Paula e Silas por terem juntamente comigo organizado esta segunda edição do encontro, e agradecer especialmente a Casa Chile Aurobindo, instituição civil sem fins lucrativos, com 53 anos de história, cuja missão é divulgar o pensamento desse grande mestre espiritual da humanidade, na pessoa do seu presidente, Henrique Gabarra, e do associado Afonso Celso Vanderlei, meu amigo, que intermediou o meu acesso à casa. Há aqui também presentes algumas pessoas associadas à casa que poderão falar ao final, né? Sem eles, um encontro com a centralidade dessa temática dificilmente seria possível. A eles e à casa, muitíssimo obrigado. Então, passo a palavra para Alexandre, né, e depois Aurino, agradecendo de antemão não só estarem presentes aqui agora, mas o apoio fundamental que eles outorgaram a nós na fundação dessa instituição. Alexandre, amigo, a palavra é sua. Boa noite a todas, a todos. Eu quero, de imediato, assim, manifestar a minha alegria de poder me confraternizar com vocês, né? Eu confesso que, quando eu recebi o convite, eu tomei um certo susto, né? Quando me dei conta, né, do arco temporal, né? 15 anos de existência do Instituto, e é curioso como, na nossa subjetividade, é como se fossem alguns dias, alguns meses, alguns anos atrás, né, quando esse projeto começou a ser ideado, e eu, Aurino, Ferdinand, pudemos acompanhar de muito perto, né, esse sonho, hoje já completando 15 anos, né, ainda na sua forma de broto, de semente, né, e depois vendo o florescimento dessa instituição. Em resposta a esse convite muito generoso, eu queria basicamente dizer duas coisas, Policarpo, Ana e todos os demais. É porque, para mim, quando eu penso o IFE, né, o Instituto, eu penso basicamente duas coisas, né? A primeira é a urgência de instituições, de organizações voltadas, né, com esse foco, né, na formação humana, a formação humana, para além dos limites da universidade, para além dos limites acadêmicos de uma universidade, mesmo uma universidade pública. Todos nós sabemos o quanto a sociedade brasileira tem um tecido associativo muito rico, muito pujante do ponto de vista histórico. Nós temos uma infinidade de associações, de organizações da sociedade civil, com as mais diferentes finalidades, com as mais diferentes missões, né? Algumas no campo religioso, outras no campo social, outras no campo educativo, mas ainda são muito raras as instituições, sobretudo aqui em países como o nosso, que têm esse perfil que o Instituto tem, né, que, ao mesmo tempo, articula essa preocupação com a produção do conhecimento, né, o diálogo com a ciência, e, ao mesmo tempo, fazendo com que esse diálogo, com que a produção desse conhecimento, com a formação acadêmica sólida de profissionais, estejam sempre em diálogo com a sociedade ela mesma. Então, eu fico sempre muito feliz, assim, quando o Policarpo expressou para a gente, né, assim,
nas suas primeiras versões, né, qual era o desenho, o projeto, o desejo. Eu fiquei muito feliz, permaneço, né, nessa tonalidade de felicidade e de alegria, porque eu acho que instituições como essa ajudam a gente exatamente a enraizar essa temática da formação humana, e aí eu vou dizer novamente, para além dos limites, né, institucionais de uma universidade, mesmo uma universidade pública, porque com isso eu estou querendo dizer, né, de onde eu estou tentando falar aqui, que é dessa proximidade, dessa relação de muito afeto, de muita coerência ético-existencial que tem o Instituto e a linha de educação e espiritualidade. Mas a segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que, na minha fantasia, o IFE, o Instituto, tem, sobretudo, um papel de natureza espiritual. Me parece que é inegável, né, é perceptível, né, é quase que impossível fechar os olhos ao fato de que nós estamos vivendo uma mutação social em escala planetária. Né? As crises agudas que nós estamos atravessando em diferentes âmbitos, ao meu juízo, mostram, né, aquilo que tradições espirituais de diferentes culturas sinalizavam há séculos, há milênios. A gente está vivendo uma transição planetária e, ao mesmo tempo, me parece muito claro que as instituições, né, que estão ancoradas exclusivamente numa racionalidade econômica e mesmo numa racionalidade política, digamos, de corte mesmo mais progressista, me parece muito claro que medidas estritamente econômicas ou políticas elas não vão ser o caminho de saída para as crises múltiplas que nós enfrentamos. Então, na minha fantasia, organizações como o Instituto de Formação Humana, elas têm um papel vital nesse momento e, sobretudo, nas décadas que estão no nosso horizonte próximo de futuro. Na minha fantasia, no meu imaginário, né, organizações como o Instituto de Formação Humana terão um papel chave, né, na maneira como a gente vai conseguir pensar coletivamente outras formas de viver junto, de habitar junto neste planeta, de construir maneiras mais lúcidas, mais saudáveis de convivência, inclusive de convivência no campo do estudo, no campo da formação, no campo das nossas mais diversas atuações. Então, eu só posso fazer votos, viu, Policarpo, e todas e todos os demais, assim, de que esses 15 anos sejam apenas esse primeiro marco, esse primeiro sinalizador, né, de uma longa vida. Né? Eu não tenho assim, não tenho nenhuma dúvida assim, do papel absolutamente chave, central, que o Instituto terá não só para a sociedade pernambucana, mas para a sociedade brasileira e para o nosso planeta. Eu acho que instituições como a que vocês sustentam diuturnamente, né, desde esse plano do desejo, do plano dos sonhos, do plano dos afetos, até o plano mais concreto das atividades que vocês gestam coletivamente, são de uma importância chave, não só para aqueles e aquelas que estão direto ou indiretamente vinculados ao Instituto, mas para a sociedade, para o nosso planeta como um todo. Então, eu desejo, assim, de fato, uma vida muito longa para todas e todos, e que a gente possa se encontrar e se reencontrar outras vezes, ainda nesta caminhada, né, para a gente comemorar juntos, né, a existência do Instituto. Então, desejo, assim, um sucesso imenso, né, para o encontro que vocês vão ter ao longo da semana, né, e espero, sobretudo, esta vida longa, né, que vocês possam gerar cada vez mais frutos, porque me parece que o tempo que nós vivemos demanda, pede, exige, inclusive, a existência de instituições como o Instituto de Formação Humana. Então, parabéns pelos 15 anos de existência e sucesso aí, né, a essa semana, né, de estudo, de discussão, de diálogo, de debates e, com certeza, de proposições que vão surgir daí, né, para os próximos anos, né, para a continuidade aí das atividades do Instituto. Então, grato, né, que a gente tenha uma boa noite aqui. Vai, Laurino. Olha, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e a todas. Assim, aí eu vou falar do lugar da psicologia, né? Eu tenho essa marca kármica, é uma marca kármica
Não são os caras assim que eu ainda não libertei. Então, desse lugar, quando eu recebi o convite, né, a primeira coisa que me veio foi essa 15 anos, eles estão no rito de passagem. E nesse rito de passagem eles estão convocando os anciões. Aí eu já, Ferdinand, eu e Alexandre, somos os anciões, as testemunhas que em muitas tradições africanas as crianças têm um primeiro nome quando chegam e na adolescência, por volta dessa idade dos 15 anos, elas confirmam esse nome que é feito na frente dos anciões que vão dizer, ok, esse nome, você sustentou esse nome, você carrega esse nome, ou pode mudar o nome. Então, nesse lugar dos anciões, né, como Alexandre, eu só penso no lugar da bênção, que é um espaço como instituto. Veja, essa palavra bênção, ela se perdeu dentro de um contexto acadêmico, ela se esvaiu dentro de um contexto acadêmico por conta de uma certa racionalidade. E essa racionalidade esvazia essa potência que Alexandre destacou da função espiritual do Instituto. E aí eu estou muito mais próximo do povo, dos indígenas, dos povos, e aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer nesse encontro em poucas palavras. Aí eu estou, como os xamãs indígenas, aguardando um sonho, né? Ou um sinal. Aí o sinal que me apareceu foi um presente de Silas, né? As Silas ligados ao Instituto. Silas é minha parte conectada dentro, infiltrada dentro do Instituto. Então, Silas me presenteia no sábado com o livro do Bill Churran, o mais recente, O Espírito da Esperança, contra a Sociedade do Medo. E tem um destaque nesse livro do Bill Churran que, para mim, sintetiza a potência de como eu venho acompanhando o IFE, né? Que o IFE vem tomando, veja, a formação humana não como uma conjectura intelectual, como um fazer meramente intelectual, mas verdadeiramente como um exercício espiritual na sua profundidade que permite acessar o espírito da esperança. Então, quando eu olho para vocês, eu olho como vocês representando esse espírito da esperança, que é um espírito que se inclina para a frente e escuta, que tem uma receptividade que a torna delicada, conferindo-lhe beleza e graciosidade. Como os povos nordestinos, indígenas nordestinos dizem, é cheia de encantamento. Então, para mim, nesses tempos de medo, nessa sociedade de medo, né, de todos os tensionamentos que estamos atravessando, nós precisamos de instituições que resistam, produzindo uma cultura de vida, uma cultura de esperança, uma cultura que permita as pessoas sonharem outros sonhos, né? Sonharem outras possibilidades que não seja esse sonho, esse pesadelo que estamos atravessados, né? Nós estamos atravessados por um imenso pesadelo através dessa sociedade do medo que faz com que nós sejamos menos humanos. Então, instituições como essa, elas mantêm viva, veja, a chama de uma humanidade que vai além,
veja, de uma humanidade que vai além da espécie humana. É uma humanidade que, veja, como os povos ameríndios dizem, uma humanidade compartilhada, né, com outros seres. Né? A gente começa a ver que existem outros seres que partilham o mundo conosco, a vida conosco, e vocês vão fomentando isso de várias formas, por vários ângulos, e sustentar isso nesse momento é um desafio enorme. Daí eu parabenizo pela iniciativa, parabenizo pela persistência, pela insistência, que é sustentar um sonho que vai na contramão dessa onda que estamos permeados, nessas ondas de medo, nessas ondas de reducionistas de consumo que nos uniu lá atrás. Né? Nós começamos a pensar uma educação que fosse para além dos marcadores meramente econômicos. Pensar a educação como formação humana, veja, como, em última instância, uma formação espiritual. E isso vocês sustentam. E aí eu sou grato a Policarpo. Policarpo foi meu orientador de doutorado, semeou, assim, também em mim essas sementes, eu honro esse trabalho. O Ferdinand, que não pôde estar conosco, que também, veja, foi graças a ele que abriu esse território num espaço muito duro, que é o concreto da universidade. Então, mesmo a universidade pública, ela é composta por um concreto que vem aí se constituindo desde o início da modernidade. É uma força extremamente grande. Mas o Ferdinand, tome floral, né? Tome floral ali dentro, tome floral ali dentro, e isso foi abrindo possibilidades de nós estarmos aqui na noite de hoje discutindo sobre formação humana, e aí eu agradeço ao Policarpo, que também abriu essa possibilidade de introduzirmos a psicologia transpessoal dentro de um contexto de debate que permite hoje nós termos uma psicologia assim que debate no mesmo pé de igualdade com outras psicologias a importância da espiritualidade nos processos de formação humana. Hoje nós estamos dando um passo e estamos assim fazendo uma subversão, de fazer transformação humana, de alargarmos esse horizonte da humanidade e vermos que a família é mais complexa. Temos animais, plantas, rios e espíritos e inúmeros outros seres que dividem conosco essa terra. Então, gratidão a vocês por vocês serem guardiões desse espaço sagrado. Eu considero um espaço sagrado dentro dessa linhagem de uma tradição de formação humana. É um espaço sagrado que é um espaço de ascese, um espaço de cultivo de profundidade do ser. Então, gratidão, e faço votos que o evento seja rico de experiências. Aurino, muitíssimo obrigado. Né? Alexandre Aurino, Ferdinand não está aqui, né? Mas igualzinho, igual vocês três, vocês sabem o papel que vocês lançaram. Não só do Instituto, meu pessoal, muito obrigado a vocês. Valeu. Bom, gente, então agora vamos dar continuidade, não vou chamar mais não, já anunciei a sequência, tá? E depois a gente faz um debate com as outras pessoas presentes, tá? Esse é o momento agora da fala dos associados, a começar por Ana Paula. Seu áudio está fechado, Ana Paula.
Seu áudio está fechado. Agora está ouvindo? Sim. Acho que é o fone. Sim, sim. Estava ativo, mas o fone estava ruim. Bom, gente, eu queria inicialmente cumprimentar todos, né, e todas que estão aqui presentes. Eu estou emocionada, né, com esse momento de resgate de memórias de 15 anos, escutando a fala de Alexandre, de Aurino, de Policarpo, a gente rememora muitos dos passos caminhados, né, passos felizes, mas também passos duros, porque é difícil nos mantermos inteiros, né, e chegar onde chegamos. Mas, sobretudo, eu quero manifestar a alegria de estar nessa mesa de abertura do segundo Encontro Brasileiro de Formação Humana, depois de bons anos, né, estamos retomando esse ciclo com essa expectativa feliz que também culmina na celebração da existência do Instituto de Formação Humana, né, que eu tenho a honra de estar desde a fundação e componho atualmente o grupo diretivo, dividindo com Ana Lúcia e Policarpo, e minha fala vai ser um pouco retratando a história do Instituto, né? Eu recordo-me do período em que o Instituto era apenas uma intenção, quando o Policarpo, Lucicleide, eu, Lucinha, que não está aqui presente, Luísa, que também à época era orientanda de Policarpo, nós constituímos um grupinho de estudos que chamávamos carinhosamente de NEF, que era o Núcleo de Estudos sobre Formação Humana. Então, por vezes nos encontrávamos na sala de Lucicleide, no Cefiche, ou na casa de Lucicleide, né? Nós estudávamos a psicologia humanista de Carl Rogers, também fazíamos leituras oriundas da filosofia oriental, e esses encontros foram frutíferos para o nascimento do Instituto de Formação Humana. Aos poucos, outras pessoas adentraram ao grupo, e começamos a dar forma a uma vontade convergente em todos, que era praticar ações formativas e intervenções com base em teorias fundamentadas na formação humana e em práticas científicas, fortalecendo, né, toda a nossa intencionalidade de disseminar essa formação humana, não só no âmbito acadêmico, mas de diversas formas. E, à época, eu era estudante da pós-graduação e mergulhei nos estudos sobre a experiência formativa para docentes e crianças, sobretudo baseada no currículo Pensamento, Afetividade e Trabalho com Habilidades Socioemocionais, né, o PETS, de Mark Greenberg e Carol Pochet, que Policarpo teve a honra, né, de ter uma aproximação com Mark Greenberg, onde ele esteve aqui conosco no primeiro encontro de formação humana, e eu considero que esse foi um dos grandes feitos do Instituto, em possibilitar o acesso de uma experiência de desenvolvimento socioemocional cientificamente comprovada, né, e praticada por diversos países, e conseguimos trazer para a língua portuguesa, né, e lembro-me que foi um trabalho coletivo de tradução e de adequação contextual que perdurou longos 4 anos, né, tendo, obviamente, e reconhecendo, enaltecendo, claro, o cuidadoso esforço de Policarpo estando à frente desse processo, e esse trabalho em si reverberou um aprofundamento sobre esses estudos referentes à educação socioemocional, e outras pessoas também passaram a se interessar por essa temática alinhada ao sentido formativo humano, né? Essa foi uma experiência que até hoje me inspira bastante e que permitiu a realização hoje na minha atuação de pesquisa, de ensino e de extensão em diálogo com a educação infantil, que é o campo em que eu tenho uma atuação mais profícua hoje. E é muito bom estarmos aqui nesse momento de abertura, né, relembrando esses passos dados lá atrás e tendo a presença de amigos que são respeitados estudiosos no tema da formação humana e que, de uma certa maneira, todos diretamente, né, sobretudo Ferdinand, Alexandre, Aurino, né, Policarpo, que plantou essa semente em mim em 2002, quando eu era estudante de filosofia da educação na graduação de pedagogia. Então, temos aí 22 anos de percurso,
no qual ele foi o grande responsável, né, por me apresentar a temática da formação humana, da espiritualidade em diálogo com a educação. Então, eu manifesto meu respeito a todos vocês, né, que diretamente contribuíram e ainda contribuem para a minha constituição humana, e que me inspiram a levar isso para outras pessoas e para lançar essa esperança no mundo, como Aurino se colocou, né, nas palavras tão significativas para o contexto que estamos atravessando. Então, eu desejo a todos um ótimo evento, que possamos aproveitar a semana desse encontro com os conteúdos preciosos que serão partilhados e que certamente serão aproveitados para a nossa caminhada formativa. Mas antes de encerrar, quando o Policarpo fez esse convite, né, da fala, eu vasculhei alguns arquivos pessoais e encontrei uma foto nossa, acho que foi da nossa primeira reunião como Instituto de Formação Humana, que aconteceu em Aldeia, acho que foi no mês de junho ou julho, em 2009. Então, os anciões, né, podem agora se ver 15 anos atrás, com alguns traços que foram transformados, mas que, essencialmente, a autenticidade humana ainda reverbera, né, na presença física e espiritual, sobretudo, de cada um de vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui para a gente reviver esse momento. Então, estou vendo que eu não vou conseguir, porque ele está projetado em imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar a projeção e, ao final, Policarpo, eu compartilho, certo? Para a gente não perder tempo, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela escuta, pela presença, e sigamos em frente. É você, Lucicleide. Boa noite, minha gente. É um prazer muito grande de estar aqui nesse momento com vocês, de pensar, vou pegar o termo que a Aurina usou, não é? Esse espaço sagrado, a nossa casa é um espaço sagrado, e é muito lindo saber que esse instituto, de uma certa forma, nasceu, surgiu dentro da minha casa, que toda a nossa casa é uma casa sagrada, e que ele evoluiu. Acompanhar essa trajetória, ver o IF chegar aos 15 anos, é um processo que nós temos acompanhado, que tem sido momentos de muita alegria, tem sido momentos difíceis, como o Policarpo colocou, né? Passamos por alguns momentos difíceis, mas sobrevivemos, e sobrevivemos de uma forma muito, muito rica. É interessante, para mim o Instituto ele tem uma característica muito peculiar. Primeiro, porque ele foi muito significativo no sentido de que você entra dentro de uma universidade e quando você cita palavras como amorosidade, compaixão, afeto, elas parecem só estranho. E eu me sinto muito honrada de ter conhecido esse grupo, de entender que esse grupo ele estava alinhado ao meu pensamento, de trazer para dentro da universidade, para a formação humana, essa ideia de compaixão, essa dimensão da espiritualidade que se tornou, muitas vezes, estranha à nossa vida acadêmica. E esse processo se deu assim de uma forma de muito crescimento pessoal, de crescimento intelectual. É um grupo, o grupo de formação humana é um grupo que, como acho que foi a Aurino, não me lembro se foi a Alexandre, é um grupo de muita coerência, de muita riqueza em termos de quê? De não só intelectuais, mas em termos de afeto. O grupo de formação humana,
É um grupo que tem levado à sociedade, através de pesquisas, de estudos, de reflexões, uma maneira de resgatar essa dimensão humana das pessoas, de trazer para a sociedade essa esperança, essa força que brota a cada vez que nós nos encontramos. Então, viver nesse grupo, estar dentro desse grupo, é sentir uma esperança de dias melhores. É sentir o quanto a gente pode estar pensando, estar trazendo elementos da espiritualidade, não espiritualidade no sentido religioso, mas espiritualidade no sentido de se doar para o outro, de ter compaixão para o outro, de ter empatia. E quando a gente começou, naquele momento, falando sobre o pensamento de Carl Rogers, falando sobre a questão de um amor incondicional, falando de uma empatia, falando de amorosidade e compaixão, é como se aquilo ali, todo aquele nosso encontro, abrisse, de fato, uma esperança não de uma produtividade exacerbada, não de uma intensa questão de estar ali o tempo todo só trazendo questões intelectuais, mas as questões da nossa dimensão, da nossa afetividade. Então, assim, o Instituto ele foi um marco para mim, de grande relevância, tanto na minha questão acadêmica como pessoal. O Instituto ele tem se empenhado profundamente nessa busca de melhoria da formação humana, porque a formação humana ela está presente em todas as instâncias, ou seja, ela está presente na relação pais e filhos, que é a dedicação que a Ana Paula tem feito às crianças, ela está na relação familiar como um todo, ela está na relação professor-aluno, a formação humana ela faz parte da vida, da nossa vida. E esse processo de formar pessoas é um processo que implica numa intensa responsabilidade e compromisso. Compromisso não só em desenvolver intelectualmente, mas um compromisso em transformar, em levar as pessoas a se transformarem em pessoas mais humanas. E a proposta do nosso instituto é justamente essa, é levar a comunidade acadêmica, é levar às pessoas toda essa ideia de formação humana. Porque o tempo todo nós vivemos no Ocidente na ideia da racionalização. Nós vivemos o tempo todo na ideia da produtividade, na ideia do imediatismo. E uma das características do Instituto não é a quantidade do que nós produzimos, mas é a qualidade do que nós produzimos, nos aprofundando em cada tema que o Instituto ele se compromete. Eu lembro que quando a gente estudou Carl Rogers, naquela época, né, nós estudamos o livro, nós nos aprofundamos, nós parávamos para refletir profundamente sobre aquela temática. E isso se espalhou, isso se reverberou para todos os temas dos nossos trabalhos. Então, assim, o Instituto, para mim, hoje, eu vejo como uma esperança, eu vejo como uma proposta que se diferencia, que é uma proposta rica em termos de humanização, em termos de trazer humanidade para a nossa sociedade. Eu espero que esses 15 anos só seja o começo de uma longa trajetória que nós ainda vamos perseguir. E eu gostaria de dizer uma coisa aqui, que eu acho muito, muito interessante, muito rico no Instituto de Formação Humana, é que a gente não tem aquela mesma cobrança de uma universidade. Aqui nós temos cada um produzindo conforme as suas possibilidades. E isso tem sido uma das coisas
que tem me feito permanecer dentro de um grupo, dentro deste grupo. Né? Se você produz, ótimo, aquele período ele é rico. Mas se você não produz, o Instituto não vai ficar te cobrando o tempo todo. Então, eu acho que isso faz com que a gente, isso dê uma segurança, sabe? Isso acolha. O Instituto, ele é um grupo acolhedor. Ele é um grupo que exerce aquilo que ele tem se proposto a pensar. Então, há uma coerência nas nossas ações. Eu sinto essa coerência nesse grupo. Enfim, é isso que eu gostaria de dizer. Parabenizar a todos e todas que, diretamente ou indiretamente, estão envolvidos no nosso Instituto e desejar que ele cresça cada vez mais e que não perca a sua referência, sabe? Eu acho que o mais importante é isso, é não perder essa referência, essa essência dos 15 anos, da forma como ele vem se construindo. Então, gratidão a todos vocês. Gostaria de deixar uma gratidão especial aqui à Luísa, porque foi ela que me aproximou de Policarpo, isso a gente não vai deixar de reconhecer, né? Me aproximou de Ana Paula, de Lavínia, então a gente não pode perder de vista essa história, nem as pessoas que dela fizeram parte. Porque é isso que faz a nossa vida evoluir, essa evolução espiritual. É esse valor que a gente precisa dar e reconhecer aquilo que as pessoas fazem, que trazem para a gente. Então, para mim, o Instituto foi um grande presente na minha vida. E eu nunca vou esquecer dos momentos do nosso encontro, que ajudou na formação da minha própria filha, quando ela vinha e dizia: mamãe, você vai servir um cafezinho, pode deixar que eu vou servir um cafezinho para o seu grupinho. E isso tem um significado muito lindo, porque até hoje ela lembra disso e acha isso muito lindo. Então, assim, o nosso grupo é um grupo de amor, de solidariedade, de respeito, inclusive, às nossas diferenças dentro do próprio grupo. E isso merece todo o nosso respeito. Então, gratidão e vamos em frente com as nossas propostas. Obrigada. Silas, você, meu querido. Boa noite, pessoas. Boa noite a todos, a todas. Vocês me escutam bem? Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de saudar a presença de cada um e de cada uma de vocês aqui, que estão aqui presentes, mesmo que de forma remota. E já de antemão, eu quero também agradecer aqueles e aquelas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para que este encontro pudesse ser realizado, tal como está sendo realizado. Queria estender esse agradecimento, sobretudo, à comissão organizadora deste evento, assim como a todos e a todas que, de alguma maneira, contribuíram para o nascimento e existência do IFH, que é quem diretamente está lançando, está promovendo e realizando esta nova edição do Encontro Brasileiro de Formação Humana. E agradecendo as pessoas que contribuíram e que ainda contribuem para a existência do IFH, eu quero agradecer ao próprio espírito, digamos assim, do IFH, e não casualmente, mais precisamente porque ao longo desses últimos 15 anos, seja através dos seus cursos, dos estudos, dos encontros, das publicações, das pesquisas, o IFH, eu penso que tem contribuído não apenas para promover e realizar diferentes ações, sobretudo ações educacionais, que possam contribuir para a formação do ser humano em sua integralidade, entendendo, portanto, que a educação não se encerra ou não se limita à nossa dimensão cognitiva. Mais do que isso, como
alguém que faz parte da fundação dessa associação, que é o IFH, eu penso que uma das mais importantes contribuições do IFH para a minha própria formação, inclusive, tem sido a compreensão compartilhada de que, para além ou aquém do grau de concordância que a gente possa ter, que possamos ter sobre os sentidos dessa categoria axial que nomeia o próprio Instituto, que é a formação humana, como pesquisadores orientados por uma perspectiva ética, a legitimidade ou a pertinência dessa categoria, que é a formação humana, não se encontra na quantidade de conhecimento que a gente tem, ou na força desta ou daquela teoria, deste ou daquele teórico. Se tem algo que aprendi ao longo desses anos de existência do IFH, com os professores que estão, inclusive, nesta sala, nesse ambiente virtual, é que a legitimidade dessa noção, a legitimidade, a pertinência da noção de formação humana está justo na nossa capacidade de se abrir para um outro, de levar a sério um outro ponto de vista, está justo na nossa capacidade, sobretudo, de apoiar experiências educacionais que protejam os múltiplos contatos com a realidade, com o mundo dos outros, com a alteridade. Então, justo por isso, assim, por essa aprendizagem que o IFH me proporcionou através de professores que estão aqui, eu preciso agradecer. Para mim, e aí falando da minha história mais precisamente, eu penso que minha história e relação com o IFH começa antes mesmo da criação formal do próprio IFH, para vocês entenderem um pouco dessa aprendizagem, desse espírito a qual eu faço referência do IFH. Para mim, a minha história com o IFH começa em uma periferia, em uma comunidade do município do Recife, que é o Coque, em uma organização social de natureza educacional, que é o NEINFA, o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis. Eu lembro que, em um período da minha vida, ainda na adolescência, Policarpo ia um dia na semana, toda semana, para dar aulas para 5 adolescentes. Entre esses adolescentes estava eu mesmo, e eu lembro que, durante as aulas, a gente tinha 2 momentos. Um momento inicial, que era um momento de meditação, de prática meditativa, uma tentativa de revitalizar essa dimensão contemplativa no mundo da educação, sobretudo no âmbito da educação não formal, eu tinha muita esperança de que a meditação durasse a aula toda, e explico por quê. Porque logo depois da meditação, a gente tinha um outro momento que era de estudo e reflexão, e a gente passou um momento estudando os textos da Hannah Arendt. E assim que terminava a meditação, a primeira pergunta que Policarpo fazia era: vocês conseguiram fazer a leitura do texto? E vocês já podem imaginar que a gente estava preocupado com outras coisas do que ler o texto da Hannah Arendt com 15, 16 anos. Mas, assim, para vocês entenderem, assim, o espírito que já estava presente para mim do IFH naqueles momentos, para mim, assim, a presença de Policarpo naquela periferia, naquela instituição, toda semana, para mim, diz do que é o espírito do IFH, que é algo, para mim, da ordem do milagre, para fazer justiça aos estudos da Hannah Arendt. Eu vou encerrar esse momento da minha fala dizendo que a Hannah Arendt pensa que o milagre que eu atribuo à presença de Poli lá naquela periferia, naquela instituição, para ficar durante 2 horas com 5 adolescentes, isso que a Hannah Arendt chama de milagre, que interrompe, como diz o Byung-Chul Han, repetidamente o curso do mundo, é o fato da natalidade. Para a Hannah Arendt, o milagre reside justo no fato de que pessoas nascem, e com essas pessoas, o novo começo que podem realizar em virtude justamente de terem nascido. Eu penso que foi justamente nessa periferia tida pela mídia local, muitas vezes, como a morada da morte, foi nessa periferia
que, através daquelas aulas, com aqueles professores, inclusive com Policarpo, eu pude nascer de uma outra forma. E, justo por isso, eu preciso agradecer ao Policarpo e a todos que fizeram parte daquela história, porque isso, para mim, diz do espírito do Instituto de Formação Humana, que está vivo até hoje, tem muito que ver com isso que Aurino chamou de esperança. Por tudo isso, a minha gratidão, e espero que a gente possa aproveitar ao máximo esse evento que só está começando. Grato, cada um, cada um. Muito grato, Silas. Seria agora a Edivânia, mas ela não pôde, deve estar uma das muitas obrigações dela. Então, agora é Lavínia. Oi, gente, boa noite, né? Esse tem sido realmente um momento bastante especial, né? A memória vai resgatando aí uma série de experiências, de vivências, né? E como a gente sintetizar em poucos minutos, né, o que a gente passou a viver a partir do ingresso, né, no IFH. Eu lembro que eu estava iniciando o doutorado em educação, eu sou de formação na psicologia, mas decidi fazer meu doutorado em educação, e foi quando eu conheci Policarpo, né, e a gente começou, e eu fui apresentada a temática da formação humana, né, quando eu comecei a estudar um pouco mais o que era essa proposta, e fui convidada também a participar do IFH, né? E a partir daí é o que vem, de alguma forma, alimentando as minhas leituras, a minha prática, a minha vivência, né? Então, iniciar estudando no doutorado, né, na perspectiva da formação humana, a formação do educador, dar seguimento a isso, né, na minha prática, na escola, né, na perspectiva de uma promoção de formação humana e desenvolvimento integral na escola, isso tem sido desafiador todo dia, né? Não é fácil a gente levar a temática da formação humana, né, para as escolas de ensino básico, e, no caso, como eu trabalho no colégio de aplicação, né, o desafio se mostra desde já imenso, não é? Considerando que nem sempre isso está, digamos assim, pactuado no próprio projeto acadêmico, não é? Projeto pedagógico, embora a formação humana seja citada no projeto pedagógico, é como se houvesse ainda uma série de divergências do que seja conceitualmente o entendimento que se tem da formação humana. Né? Então, para mim, tem sido desafiador todos os dias, né? Eu tenho tentado, né, implementar e buscar sempre novas leituras, no sentido de fazer valer todo esse investimento que foi feito, né, desde o doutorado e pós-doutorado, né, com essa temática. Né? Eu acho que todas as pessoas que estou tendo acesso aqui na sala fizeram parte desse meu processo formativo, nesse campo da formação humana, além, principalmente, Policarpo, né, o professor Alexandre, que foi parte da minha banca, né, Aurino, que teve como professor no meu processo de doutoramento, né, a presença de Lucicleide, de Ana Lúcia, de Ana Paula, né? Depois de Mariana foi chegando, Rodrigo também foi chegando, e como isso foi sendo importante para fortalecer, né, o meu acesso a esse universo, né, que para mim tem sido cultivado dia a dia. Quando foi pensado essa possibilidade de falar nesse encontro, né, da experiência, eu fiquei meio enrolada de como ia trazer, né? Estou trazendo esse primeiro relato, mas eu queria ler para vocês um rabisco que eu fiz aqui,
certo? Que fala um pouco de como eu venho pensando e como tem sido a influência do IF na minha vida. Então, eu botei assim, Instituto de Formação Humana, 15 anos, né? Então, concebido para ser um espaço de formação abrangente e integral, visando humanização, o Instituto surgiu abraçando sua missão. Humanizar o humano, promover crescimento de um ente inconcluso com razão, sentimento, corpo, espírito, sensação e argumento. Implementa o diálogo entre fé ou credos e ciências, teoria e reflexões, olhares e experiências, fundamentando as ações com rigor e excelência. Na educação, na saúde, na família, na comunidade, a atuação do Instituto tem como prioridade estudos e pesquisas sobre a humana espiritualidade. No exercício contínuo de fazer e refletir, considera a alteridade, transformando o agir. Valoriza contextos da história e do devir. 15 anos são passados, tão presente e atual, projetando um futuro de formação sem igual, desafios incontáveis em equipe e parceria fraternal. Parabéns, Policarpo, parabéns a toda a equipe. Muito já foi feito, muito ainda há o que fazer. Com propósito e união, amizade e determinação, em prol da humana formação. Beijos, grande, obrigado por esse momento. Uma poetisa é outra coisa, não é? Depois de Lavínia, Ana Lúcia. Ana Lúcia, depois Júlio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Eu, cada vez que ia escutando aqui a fala de cada um de vocês, eu fui ficando mais nervosa e mais, e mais, e mais emocionada, na mesma proporção em que a gratidão ela foi aumentando, aumentando e aumentando. Cada depoimento desse, ele bagunçou completamente com a minha racionalidade aqui e fez com que eu dissesse, calma, vamos anotar alguma coisa aqui, pelo menos, para você não se perder, porque... E aí eu vivi exatamente o que a gente está discutindo, que é a importância dessa integralidade e da gente não só priorizar, né, eu não só vivenciar a nossa dimensão cognitiva, mas como a emoção, né, como ela faz parte. E foi isso que eu fui sentindo. Então, todas as falas foram belíssimas e bem tocantes. E aí claro que eu não vou seguir o que eu escrevi aqui, é impossível, né? Vou filar de vez em quando, mas eu destaco a fala de Silas, não é? E aí eu me lembro da primeira vez que eu vi Silas na minha disciplina, e chega Silas e Sidney para falar de um tema indicado por Aurino, e eu fiquei assim apaixonada por aqueles gêmeos que tinham tanta sabedoria, né? E eu queria saber um pouquinho só do que eles já sabiam. Então, Silas, você me emocionou aqui agora na sua fala. É uma honra, é um prazer lhe conhecer, porque você mostrou aí que a coisa não é muito simples nem fácil, né? Mas certamente você encontrou vários tutores aí no caminho de resiliência, né? E cá estamos. Então, vejam, claro que esse não era o início, né? Terminou sendo, então agora eu vou voltar para o início, e o início seria dizer o meu nome, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, de dizer que eu sou a maior beneficiada de poder estar aqui com vocês nesse momento, de tanto aprendizado. Então, eu entrei no Instituto em 2017, então, diferente de ser a debutante, né, Aurino, lá nos 15 anos do Instituto,
eu ainda estou na infância, eu estou há 7 anos no Instituto, então eu estou no caminho ainda para chegar lá, tenho muito ainda a aprender. E aí, claro, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que Aurino é o grande responsável por eu estar aqui hoje, né? Tudo começou com ele, foi Aurino quem sugeriu que eu fizesse uma tese de doutorado sobre resiliência, ele sugeriu que eu procurasse Ferdinand, e aí eu fui atrás de Ferdinand, eu me submeti ao doutorado, e lá no doutorado eu tive a oportunidade de conhecer Policarpo foi meu professor, e a partir de Policarpo eu pude conhecer essas pessoas maravilhosas que estão aqui, algumas delas, que compõem a equipe do Instituto de Formação Humana, mas também a Aurino, que seguiu na minha vida por muitos anos e ainda segue, Alexandre, a quem eu admiro tremendamente, e não poderia deixar de falar do professor Ferdinand, para mim sempre professor, né? Professor Ferdinand, ele foi o meu orientador do doutorado, e ele foi o meu marco zero, né? Foi através dele que eu ouvi falar em formação humana pela primeira vez. A partir daí, eu fui seguindo a minha vida em paralelo à vida do Instituto, e um belo dia eu encontro o Policarpo no Chile, em um evento, um congresso, e eis que Policarpo, quero falar com você, e cá estou há 7 anos, a conversa era nessa direção, de me chamar para estar com vocês aprendendo. Então, a partir de então, eu tive a oportunidade de estudar e de aprofundar um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, através do Sentido da Vida, e aprender vários outros autores através dos nossos grupos de estudo. Tive a oportunidade também de organizar um livro junto com o Policarpo, né, e com a presença e a participação de vários colegas aqui também, que também apresentaram os seus capítulos, e desde então, esse é um tema que não saiu nunca mais de mim e não sairá. Fico me lembrando da questão da dimensão espiritual, quando a gente diz que é quando nós nos sentimos contemplados por alguma coisa. Eu não consigo imaginar a minha carreira docente sem estar atravessada pelos estudos da formação humana. E graças a isso, e graças especificamente às orientações de Policarpo, né, eu pude propor lá em Caruaru, onde eu trabalho, na Universidade Federal de Pernambuco, de lá de Caruaru, eu pude propor um projeto de pesquisa sobre formação humana, educação emocional e resiliência. Educação emocional foi também, peguei algumas dicas com Ana Paula, e a partir daí a gente começou a formar um grupo lá em Caruaru, também para estudar sobre formação humana. Então, veio não só o projeto de pesquisa, mas veio também uma disciplina eletiva e vários orientandos que começaram a me procurar para investir ou para aprofundar através dessa temática. Então, Policarpo também esteve na minha banca de doutorado, a gente chegou a fazer um artigo junto, mas, sem dúvida alguma, eu diria a vocês que o Instituto da gente, né, e aí sim, da gente, o nosso Instituto, o Instituto de Formação Humana, ele tem uma característica fortemente resiliente. Então, ele permanece aprendendo, crescendo e amadurecendo, apesar das adversidades, apesar das dificuldades de ordem social, de ordem econômica, de ordem política, mas a gente está lá firme e forte, e a gente busca se melhorar a cada dia. Então, quando o Policarpo me procurou, primeiro, há algum tempo atrás, para a gente compor a diretoria e depois para organizar o evento, eu diria que a importância, a minha foi secundária, eu diria que ele, Silas e Ana Paula, estiveram à frente da organização desse evento, pensando em cada momento com muito carinho. Eu fiz muito pouco, né? E eu estou à disposição sempre para aprender com vocês, mas para dizer que é uma verdadeira alegria e uma satisfação. Eu penso que o que eu preciso dizer para finalizar aqui a minha fala é que, através dessa oportunidade de pesquisar sobre formação humana, eu pude e tento me transformar num ser humano melhor. Eu também aprendi que a gente só dá o que a gente tem.
Então, se nós não instigarmos a nossa humanidade, dificilmente a gente pode funcionar como um, um agente que possa possibilitar essa humanização também nos nossos alunos, né, e reflexões nessa ordem. Então, esse é um tema que não saiu e nunca mais sairá de dentro de mim, e aí eu vou dizer que eu sempre estarei à disposição de todos vocês, sempre com muita vontade de aprender, já que eu estou ainda na infância, mas desejosa também de trazer algum tipo de contribuição quando isso for possível. Então, que a gente possa sair da hominização e alcançar essa humanização que a gente tanto pretende. Então, muito obrigada a todos vocês, eu desejo já de antemão um excelente evento, estarei com vocês todas as noites e em todos os momentos possíveis, e mais uma vez parabéns, Policarpo, porque se o nosso instituto é um instituto resiliente, você, enquanto presidente, você é o mais resiliente de todos. Então, muito obrigada por você existir e por você ter cruzado o meu caminho também. Obrigada. Obrigado, Ana Lúcia. Júlio, meu amigo mineiro, músico, grande violonista. Olá, pessoal, boa noite. Eu achei que eu ia falar do passado aqui, mas estou me sentindo assim, totalmente no aqui e agora, né? Assim, achei que ia dar uma de psicanalista aqui, ficar voltando, mas estou mais para existencialista mesmo. Estou assim, sentindo muita alegria mesmo de ver vocês, né? De alegria de ter sido convidado para participar dessa abertura. Meu encontro, né, com vocês, com o Instituto, né, de uma forma geral, realmente foi um encontro, assim, foi um aconchego, né? Quando eu cheguei em Pernambuco, eu cheguei em 2006 em Pernambuco, né, para viver uma aventura pedagógica aí, né, que era tentar fazer né, contribuir com o trabalho de uma escola afinada com ideais de formação humana. Né? E eu me lembro que quando eu cheguei em 2006, eu fui dar uma entrevista e a primeira pergunta da repórter para mim foi assim: esses meninos vão passar no vestibular? Né? E aí eu falei: vão, porque nós estamos aqui para fazer uma formação para a vida, e a vida é um pedaço, o vestibular é um pedaço da vida, vão passar. Eu não sabia o que eu estava falando, né, naquela hora, né? Foi só uma aposta, mas uma aposta que no final a gente viu que dava certo, né? Mas era isso. Assim, eu estava chegando em Pernambuco, eu sou mineiro, né? E eu estava chegando em Pernambuco para essa implementação, né, dessa escola, que era uma escola que trabalhava ideais de formação humana, né? E a pergunta dessa repórter, ela é significativa para mim, porque ela mostra assim, um pouco da solidão que eu estava vivendo quando eu cheguei aí. Né? E encontrar o Instituto, né? Não foi logo, né? Foi depois, se eu não me engano, 2012, depois pode até me lembrar aí a data certa, se alguém souber. Mas a sensação era que eu tinha encontrado pessoas que estavam ali numa luta, né, por certos ideais que eram comuns, né, e pessoas extremamente competentes, que sabiam muito, né, sobre o assunto, que começaram a me alimentar com leituras potencializadoras demais, né, me senti assim em casa com vocês sempre, né, apesar da distância, talvez eu seja o que mora mais longe hoje, né, eu moro aqui no litoral de Minas Gerais, que é o Espírito Santo, né?
É uma brincadeira carinhosa também com o pessoal daqui, não é nada, né? Mas a sensação foi essa, a sensação foi de encontro, de estar num grupo onde os diálogos, as ideias, as utopias necessárias, né, para a gente estava ali comungando, a gente estava trocando. E aí eu só tenho a agradecer mesmo, acho que eu tenho total clareza de como esse grupo aqui contribuiu com a minha vida, com as ideias que eu venho pensando, como que eu fui reafirmando com esse grupo meus conceitos, processos, né, que às vezes a gente, na luta ali do dia a dia, se sente sozinho, né? Então, para mim, esse grupo é um espaço de acolhimento, de formação, de potência, e só tenho a agradecer mesmo, muito, né, aos queridos professores aí, Aurino, Policarpo também, aos colegas todos. Foi um encontro de muita aprendizagem para mim. E fico feliz de poder estar aqui ainda. Eu não consigo sair, né? Estou longe, mas não consigo sair. É isso aí, obrigado. Obrigadão, Júlio. Então, Rodrigo e depois Mariana. Oi, Policarpo. Oi, pessoal. Uma boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a depender do momento em que alguma pessoa nos escute, posteriormente também. Bom, para quem nos escuta ou para quem nos escutará e eventualmente tem alguma dificuldade, comprometimento de nos enxergar nesse momento, eu sou um homem branco, com cabelos castanhos escuros, com algumas mechas brancas, tenho 1,70 m de altura, aproximadamente 71 quilos. Estou usando uma camisa polo verde, puxando para o verde claro, e um óculos com armação preta. Eu sou Rodrigo Rosal, eu atuo como educador. Atualmente estou lotado no Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, responsável, sobretudo, por aparecer na sala de aula de graduação no componente curricular intitulado Fundamentos Educativos, ou Fundamentos Filosóficos, Históricos e Sociológicos da área educacional. Nesse instante aqui, eu estava procurando rememorar e recapitular, dentre os membros do Instituto, que hoje celebra seus 15 anos, qual ou quais eu havia conhecido primeiro. Então, eu vou recuar um pouco para além do meu ingresso formal no Instituto, que foi por volta de 2015. Mas eu conheci Policarpo e Ferdinand no mesmo momento, e numa situação peculiar, que não teria, por consequência obrigatória, gerar um vínculo de colegas acadêmicos posteriormente e de amizade, que gerou e que gera até hoje. Era o mês de novembro do ano de 2002. Já lá se vão quase 22 anos. Eu estava prestando uma seleção simplificada para professor substituto do departamento, que eles faziam e fazem parte, no caso de Policarpo, ainda atuando junto a essa instituição. Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. E num processo seletivo em que não era exigido de nós, no caso, graduação em pedagogia, por exemplo, especificamente, eu pude me apresentar e candidatar. Minha formação de base é na área jurídica e depois complementada com filosofia. Mas desde a minha experiência
na monitoria, na graduação, eu senti vontade de escolher a profissão de professor do ensino superior, que eu exerço a metade do tempo dessa minha jornada reencarnatória. Eu estou com 48 anos de idade, há 24 eu sou professor. E uma das minhas primeiras experiências, eu já tinha quase 2 anos de experiência no ensino superior, foi justamente esse concurso que eu fiz para o departamento que eles dois faziam parte, Policarpo e Ferdinand, e fiquei classificado e fui posteriormente chamado. Mas me chamou a atenção fortemente duas coisas. A postura séria e, ao mesmo tempo, discreta, respeitosa, acolhedora, até onde pode ser nessa situação. Uma seleção pressupõe uma situação de competição entre os candidatos. Mas a maneira como eles nos tratavam, diferente de outros concursos para substituto que eu já havia feito em épocas aproximadas, isso eu achei bastante interessante, diferencial, no sentido positivo. E naquela ocasião, depois de ser chamado e assumir a função e exercer entre os anos de 2002 e 2003, minha primeira experiência no departamento como professor substituto, eu comecei a me aproximar de outros professores, mas sobretudo deles dois. Primeiro, eu acho que por uma autêntica e genuína afinidade, não só intelectual. E, posteriormente, por um desejo crescente meu de alargar, não só no campo acadêmico, aprender propriamente com eles novos conceitos ligados à reflexão filosófica no campo educacional e as consequências nas práticas educativas e pedagógicas, mas me embrenhar também nesse universo mais conceitualmente amplo para interagir com a realidade em que estamos inseridos, que é a ideia de formação humana. E aí um segundo gesto, para mim também muito simbólico, veio inicialmente da parte do Ferdinand, a quem nós todos aqui, como vários e várias já falaram, deixamos o nosso reconhecimento, agradecimento, o nosso abraço a ele. Então, Ferdinand, em 2003, me convidou para, se eu quisesse, fazer parte das reuniões com os orientandos dele. Então, eu não era aluno egresso da graduação do curso de pedagogia, como alguns foram, depois fizeram mestrado, doutorado, ou de um outro curso da UFPE que pudesse ter tido conhecimento deles. Eu não era um orientando regular, nem dele, nem de outro professor da época do programa de mestrado ou de doutorado. E o Ferdinand me chama para, numa das salas do térreo, de onde ainda hoje funciona o programa de pós-graduação na área, Educação, PPGE, da UFPE, havia o núcleo de teoria e história da área, educação, mas ainda não havia sido fundado, acho que seria fundado no ano seguinte, 2004, o núcleo de educação e espiritualidade. E Ferdinand me convida para, junto com os orientandos dele da época, eu vou citar alguns nomes por questão de respeito e de memória afetiva, né? Maria Bethânia, Conceição, André Ferreira, eram os estudantes de mestrado ou de doutorado orientandos de Ferdinand à época, né? Estavam estudando com ele. E aí Ferdinand me chama para tomar um chá, que era um traço característico dele também, um chazinho nessa sala, e um chá regado de muita reflexão. Uma reflexão que sempre desbordou o meramente intelectivo, o meramente acadêmico, o meramente conceitual, cognitivo. Então, ali eu já me senti imerso em uma outra forma de expressão de uma ambiência universitária. E vocês dois fizeram parte fortemente disso. Então, no meu caso, em particular, ingressar posteriormente ao Instituto de Formação Humana em 2015, já lá se vão quase 10 anos,
veio com o sabor de já ter participado de alguns momentos, sobretudo com vocês dois antes. E depois, esses momentos foram ganhando outras tonalidades de amistosidade, de afetuosidade e de disposição para a boa conversa, e vieram na forma de rostos de pessoas corporificadas com uma mesma intenção, de se melhorar, mas de não precisar fazer isso impedindo que outras ou que outros melhorassem junto de si também. E aí chega a minha chance de conhecer Ana Paula. Policarpo me dá o prazer de me chamar para fazer parte da banca de doutorado de Ana Paula, de me apresentar, na época, em 2012, no primeiro encontro, eu estava lá, apresentando trabalhos em um hotel em Boa Viagem, já lá se vão 12 anos, onde, naquele momento, eu pude também me apropriar de outras vozes, de outras pessoas, né? Ana Lúcia, e depois de Mariana Arantes, que aqui está, quem eu tive o prazer de participar de entrevistas com ela e que me provocava pedindo textos poéticos, filosóficos, para ela fazer gentilmente divulgação, e um desses textos ela gostou e achou intrigante e instigante o suficiente para me convidar para fazer uma pauta de reflexão gravada por ela, e esse texto se chama Torna-te o que és. É um dos brocardos, para mim, mais fortes da expressão da cultura ocidental. Mas não fica por aí, né? Em 2016, 2017, eu volto para Recife, eu estava professor da UFPB, ainda continuei lá, mas vim morar aqui já com minha filha, e tenho uma reunião formal no Hotel Campestre de Aldeia, salvo engano, onde lá eu vou conhecer um pouquinho mais Lavínia, por exemplo, né? Tive a oportunidade de participar da banca de Edvânia, tal qual a de Ana Paula, e depois começar a me aproximar também de Lucicleide, já nos encontros e nos almoços celebrativos a gente se encontra e sempre é atravessado por essas partilhas autênticas e que são a marca para mim dessa caminhada dos 15 anos, que me atravessou antes mesmo do Instituto aparecer, por essas duas pessoas que me apresentaram outras tantas. E mais recentissimamente, quando eu consigo a transferência, a permuta, no caso, da UFPB para a UFRPE, eu sou muito bem recebido e tive a oportunidade de frequentar e conhecer um pouquinho o halo de respeitosidade, a aura de comprometimento, de uma espiritualidade engajada do NEINFA. E eu peço licença a Aurino, a Alexandre e a Silas, porque Aurino me recebeu, primeiro, remotamente, em um componente curricular que ele estava falando sobre psicologia transpessoal e formação humana, com os seus orientandos, orientandas e de outros também, e depois em encontros presenciais no NEINFA, que culminou em novembro de 2022, há quase 2 anos, vindo para uma das salas de pós-graduação da UFPE, onde nós fizemos uma aula final. E ele me recebeu não só maravilhosamente bem, mas me deu expressão de liberdade para que eu pudesse, de igual para igual, interagir e dialogar com ele e com os outros que lá estavam. Alexandre me recebe na sala que ele também usa, divide com outros colegas, e me orienta carinhosa e firmemente sobre o que poderia ser um preparo meu para me candidatar eventualmente a uma vaga para entrar formalmente no PPGE pelos caminhos do Núcleo de Educação e de Espiritualidade. E Silas é meu colega de departamento e me deve uma entrevista na Rádio Web que ele irá fazer. Para a alegria dele, nossa toda. Com certeza isso vai ficar registrado. Que não vire uma pauta kármica para você, ou um karma positivo, roubando a expressão que Aurino usou, uma marca kármica.
Minha marca kármica, se eu falar assim, é a filosofia, Aurinha. Ela me atravessa por inteiro. Essa é a expressão em que eu me reconheço. Mas não uma filosofia sistemática, uma filosofia encarnada ou em carne viva, segurando as tripas, e não apenas a alma também. Então, o que essas tripas e essa alma me lembram é que todas elas são constituídas de afeto. E que esse afeto, no dia de hoje, eu endereço especialmente a Ferdinand, que está aqui, mas não está falando conosco, e a você, meu amigo Policarpo. Sei que foge de você, que você se esquiva como pode de qualquer personalismo, personificação. E eu aceito e respeito isso. Mas isso não significa um interdito de um endereçamento honesto do que eu quero lhe dar agora. Você já recebeu um cheiro filosófico, Policarpo? Um cheiro é uma expressão nossa muito nordestina. E filosófico, para mim, é a expressão mais autêntica de respeito, de carinho, de um abraço que um espírito pode dar no outro, pedindo licença para encostar nele sem ser violador, sem ser indelicado. E que esse abraço não é sinônimo de reverência, nem de querer exacerbar o alto prestígio que você possa ter por si mesmo. Eu acho que você é suficientemente esclarecido para não se contaminar por esse caminho. Mas eu preciso lhe dar um grande abraço de reconhecimento de um amigo que acolhe a mim e a todos nós. Receba de forma carinhosa isso, deixe essa sensação, que eu espero que seja gostosa, como a gente fala aqui. Deixe ela se achegar, como num susto filosófico. Já ouviu essa expressão? Esse é um susto filosófico, Policarpo. Mas que ele chacoalhe todo o seu corpo, todo o seu ser. Como um amigo que diz, prazer, reencontrá-lo. E estamos numa nobre caminhada, sobretudo porque não escondemos as mazelas e as sombras que nos caracterizam. Meus parabéns a você e extensivo a todas e a todos que aqui estão. Muito obrigado, meu amigo. Meu irmão, não tem palavras para, né? Obrigado, Romulo. Você é meu irmão, você sabe disso. Meu irmão de caminhada. Muito mais do que um amigo, você é um irmão de Dharma, meu. Você sabe disso. Muito obrigado. Bom, então, fechando aí, com chave de ouro, né? A lista dos associados, nossa querida Mariana Arantes. Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu vou começar respirando profundamente, não só porque eu estou muito emocionada pelo tudo que eu ouvi aqui, por esses 15 anos do IFH, mas também para lembrar de um momento que para mim foi muito significativo, que foi quando nós nos acolhemos na pandemia, naquele grupo de meditação, durante a pandemia, em que a gente segurava ali um no coração do outro, para tentar se ajudar, se entender, se amparar, e simplesmente estávamos ali em silêncio, mas conectados um pelo outro. Então, aquele momento, para mim, foi, assim, um dos momentos mais fortes do IFH. E olha que com cada um de vocês eu tenho assim, inúmeras histórias muito fortes. Primeiro porque quando eu olho hoje para aquilo que a gente entende como a nossa integralidade, o nosso desenvolvimento humano, eu me reconheço profundamente, porque eu sou cheia de recortes, né? Eu sou aquela pessoa que veio de fora,
não sabia direito o que estava fazendo ali, entrei, não foi por vontade, foi muito mais porque na época eu estava em busca de mim mesma, tinha tempo disponível, queria usar outras coisas, queria ampliar o meu horizonte do que estar buscando propriamente um mestrado e muito menos ainda um doutorado na área da educação, porque eu queria ser pesquisadora, queria ser professora universitária, essas coisas nunca me atravessaram. Eu fui atrás do conhecimento, E me deparei inicialmente com Policarpo e com Aurino, de quem eu fui aluna ouvinte, aluna especial ainda, antes de entrar oficialmente no mestrado, e tomava um susto atrás do outro. Eu saía mais desconcertada de cada aula do que, assim, fazia trabalho, e toda vez eu chegava em casa, assim, falava assim, meu Deus, que universo é esse? Que é tão diferente do meu, mas que soma tanto, e no qual eu me reconheço, e eu estou ávida para mergulhar, e saber cada vez mais. Esse universo, para mim, começou... Depois eu decidi entrar no mestrado, para minha surpresa eu entrei, né? Para minha própria surpresa eu estudei coisas que eu nunca tinha estudado antes, porque como jornalista a gente sempre nada no raso, nunca mergulha profundamente em absolutamente nada. E aí eu acabei entrando e as coisas foram se tornando mais concretas para mim. Escolher um objeto de estudo, escolher uma base teórica, brigar com uma metodologia, uma briga que eu ainda continuo com os termos, com o tipo de escrita, com o tipo de fala, com a impostação, e depois só lá no final do doutorado é que eu fui me orgulhar dessa diferença, já depois de muitos e muitos anos. Mas todo esse percurso de encontrar o Aurino, que me ensinou tantos olhares no mestrado, no doutorado, na nossa tentativa do pós-doc, nos nossos projetos de cursos de extensão, de discutir com Policarpo as questões na sala de aula sobre como é que a gente comunicava aquele primeiro encontro brasileiro de formação humana, por onde a gente ia, o que a gente podia fazer, como é que a gente se movia nessa situação. Me lembro de muitos impactos também. Um grande impacto foi ter escutado numa aula a apresentação do mestrado da Ana Paula, que ela entrou para compartilhar o mestrado, assim, se preparando. Eu não sei se era para defesa, ou se você tinha acabado se a Ana tinha acabado de defender, se a Ana Paula tinha acabado de defender. E aquilo para mim começou a se tornar concreto. Eu falei assim, nossa, mas como que tudo isso não está na sala de aula? Como é que tudo isso não está na escola? Como é que, né, assim, está na vida de todo mundo? E porque para mim sempre foi muito surpreendente que nada daquilo que a gente estudava não estivesse na educação. Porque eu era uma pessoa de fora da educação e aquilo para mim era tão óbvio, vocês tornaram tudo aquilo para mim tão essencial que eu não conseguia compreender como é que aquilo não estava fora da educação. Então, eu só tenho momentos memoráveis, assim, e depois eu fui me aproximando, fui me aprofundando, conhecendo a Ana, conhecendo a Lavínia, abraçando os textos do Rosal, me sentindo muito provocada por cada um deles, superando os meus medos de assistir às aulas do Alexandre, ou de dialogar com o próprio Silas, que eu olhava e falava assim, gente, por onde eu começo? Né? Porque eu sou aquele... eu me via, ao mesmo tempo que eu me via dentro do processo de formação humana, que eu me reconhecia nas falas, nos teóricos, e que eu sempre me senti muito acolhida, eu sempre me senti muito estranha, porque eu não era de Pernambuco, eu não sou, né? Eu não era da educação, eu não tinha vivido na periferia, e ao mesmo tempo eu sempre senti uma conexão, então eu acho que até hoje eu fico assim, né, para onde eu vou? Eu não queria ser professora universitária, não era o meu sonho lecionar na Universidade Federal,
E até quando eu me descobri isso mesmo, assim, quando eu falei, não, gente, não é isso que eu quero, foi muito difícil para mim, foi muito difícil. E você, Policarpo, foi junto com o Aurino. Aurino foi a primeira pessoa naquele momento de dentro da universidade que eu falei, olha, eu tenho um problema para te contar e isso vai estourar no seu colo na universidade. E Policarpo foi a primeira pessoa para quem eu fui pedir socorro, né, de fora ali, que eu falei, olha, eu descobri uma coisa a respeito de mim mesma e eu preciso confidenciar para alguém que eu quero dar um passo que não tem nada a ver com a universidade, mas eu não sei como a universidade vai receber. E eu me lembro muito bem daquele nosso café em que eu disse assim, olha, mas fica tranquilo que o Aurino já me aceitou. E aí você começou a rir. E eu me lembro muito disso, assim, que foi... E de toda a confusão que veio depois da criação do portal Educação Emocional, do que eu queria fazer, e da luta, né, de mostrar que uma visão compartilhada de que naquele momento eu sonhava em ser porta-voz, né, ou usar os meus conhecimentos de comunicação, a minha base de comunicação, para dar voz a tudo aquilo que a gente só estudava em processos acadêmicos, e que mesmo assim, dentro da própria academia, dentro do próprio PPGE, não eram bem diluídos, digeridos, aceitos, e muitas vezes eram até motivos de animosidades, assim, para usar uma palavra bem sutil. Então, nesse período, eu só cresci, assim, só me reconheci. Eu me lembro que em 2019, logo que eu defendi o doutorado, que também foi uma briga, foi uma briga histórica lá no PPGE, e quando eu recebi o convite, eu fiquei em choque, assim, porque eu falei, eu? Né, você tem certeza? Eu? Mas, assim, por que eu? Né? E hoje eu continuo surpresa, mas eu continuo agarrada, porque eu continuo me identificando com a visão, continuo me identificando com os recortes, continuo me identificando com a inteireza, com a integralidade, e continuo com o mesmo ensejo de contribuir. Então, em cada palestra que eu faço, em cada escola que eu vou, em cada edital que eu inscrevo o portal, em cada convite, em cada formação, com cada professor, eu faço questão de dizer que a gente tem por trás um porto seguro, né, um diálogo com um porto seguro, com uma série de institutos de pesquisa, inclusive assinados, né, todo ano eu faço questão que a gente assine esse termo, porque para mim é muita segurança poder dialogar com vocês. Quando eu estou na frente, por exemplo, de quase 1000 professores, né, como tem acontecido recentemente, ou quando eu fiz aquele TEDx falando claramente o nome de cada um de vocês ali, e que já foi, e que hoje ele é recomendado pelo MEC, no curso de formação de professores na AVAMEC, que já está com quase mais de 80 mil visualizações, parece. Eu acho que eu não teria chegado até esse ponto se eu não tivesse sentido, como eu sempre sinto, a segurança de poder dialogar com cada um de vocês, de mandar uma mensagem, de pedir socorro, de pedir uma entrevista, de pedir uma poesia, e de ter segurança teórica e de ter segurança de base, porque vocês me ajudam a preencher várias lacunas. O Instituto me completa de várias formas, me completa teoricamente, me completa na prática, e me completa nas múltiplas formas de acolhimento e de diversidade. Então, com cada professor que eu vou para o chão de uma escola, como essa semana eu tive em Cabaceiras, na Paraíba,
conversando com estudantes e com professores de uma escola, de uma cidade que tem 5.000 habitantes, e vendo todos desesperados por não se reconhecerem mais, por estarem ansiosos, estarem pedindo ajuda desesperadamente, é sempre na formação humana integral que eu me pauto. É sempre na espiritualidade como formação humana que eu me inspiro. É sempre nas nossas discussões, em tudo que eu aprendi com cada um de vocês e que eu continuo aprendendo, que eu tomo fôlego e tomo coragem, inclusive, para continuar ousando e traçando caminhos, abrindo caminhos disruptivos. Então, assim, a minha imensa gratidão a cada um de vocês, meus companheiros, meus mestres, minhas fontes de referência, né? Eu sempre nunca perdi a emoção de conversar com as minhas fontes de referência. E vocês são as minhas fontes de referência. Ana Lúcia está no meu mestrado, Lavínia, vocês todos estão nas minhas fontes de referência e sempre estarão. Para mim é uma honra maravilhosa, assim. Muito obrigada mesmo. E parabéns, parabéns. Gente, estou tocado muito aqui, mas eu prometo não vou falar nada, porque o tempo está muito corrido, né? E eu queria ouvir também as pessoas que não são associadas e estão aqui nos dando a honra, principalmente alguém da Casa Shirley Aurobindo, está aqui a minha amiga Lenora, que sei que... Né? Mas antes de passar a palavra para ela, Ana Paula teria não sei se achou a foto, Ana. Se você achou, pudesse apresentar, depois eu faria uma leitura rápida aqui do que eu chamo de dedicação laica de méritos e abriria a palavra para as pessoas que estão aqui nos dando a honra de sua presença. Fala, Ana Paula. Meu amigo. Que legal! Muito bom. Valeu, Ana Paula, valeu. Muito bom. Deixa eu só falar um pouco dessa foto, né, que ela é bem histórica. Nesse momento, a gente se encontrou em 2009, também no Hotel Campestre, Rodrigo. Nós fizemos a primeira reunião em Aldeia e tivemos a presença de parte, naquela época, do comitê científico, professor Dante Galef, da UFBA, professor Ferdinand, professor Gustavo, da UFPB, professor Aurino, professor Alexandre, né? Tínhamos Paula também, Eugênia de Paula, que fez parte do Instituto de Formação Humana, Silas ainda bem menininho, saindo da adolescência, e essa jovem de cabelo preto, há 15 anos atrás, né? Então, foi e Policarpo, né, também ali ao lado de Gustavo, foi um momento bem importante do início do nosso instituto, que ficou registrado, e hoje a gente tem essa felicidade de olhar para trás e ver o tanto que caminhamos, e o tanto que ainda temos fôlego para seguir em frente. Então, muito obrigada, gente, sou grata demais por esse grupo, acho que todos conseguiram expressar de alguma forma o significado genuíno que é o Instituto de Formação Humana na vida de cada um de nós. Eu queria trazer essa imagem, né, que traz um pouco dessa memória afetiva
do nosso Instituto de Formação Humana. Muito obrigado, Ana Paula. Eu vou ler aqui. Isso aqui, na verdade, a gente trouxe é uma prática, os budistas fazem alguns budistas, né, fazem seus encontros e fazem uma dedicação dos seus encontros, né, que aquilo sirva para outros seres que não necessariamente estão ali, mas que possam ser beneficiados por eventual mérito que dali derive, né? Nessa mesma vibe, digamos assim, nós do Instituto construímos uma dedicação laica, né? Sem nenhum apelo religioso, né? Mas no mesmo sentido de que os méritos eventualmente oriundos, né, de um encontro desse tipo possa alcançar outras pessoas. Eu vou ler essa dedicação aqui e logo em seguida abrirei a possibilidade das pessoas aqui que ainda não falaram, falarem, não é? Então, chama-se Dedicação Laica de Méritos, e diz assim: na condição em que me encontro neste mundo, contemplo diversos seres a sofrer por motivos econômicos, políticos, sociais, culturais, familiares e por problemas pessoais e subjetivos. Sinto que minha vida não terá sentido se de algum modo não puder contribuir concretamente para aliviar ao menos parte desse sofrimento. No entanto, olho para mim mesmo e vejo-me faltarem um ou mais dos seguintes elementos: determinação, sabedoria, habilidades úteis e adequadas, vigor, suporte pessoal, coletivo ou institucional. Nesse momento, entretanto, olho para vários mestres da humanidade, em todas as épocas, culturas e tradições, para aqueles que anteciparam concretamente, de algum modo, as realizações do ser humano humanizado, que um dia existirá plenamente entre nós. E reconhecendo as enormes dificuldades que enfrentaram e sabedor do quanto fui beneficiado direto ou indiretamente pelos frutos e tradições que deles emanaram, tomo-os por testemunhas do meu compromisso pessoal em pautar a minha vida pelos seguintes preceitos: a. Não causar mal ou sofrimento a nenhum ser humano e, no que for possível, a nenhum ser vivente. B. Assumir uma vida ativa e produtiva que contribua para gerar benefícios duráveis aos seres que se encontram em qualquer tipo de sofrimento. C. Compreender, com todo o meu entendimento e razão, as causas dos sofrimentos dos seres, especialmente daqueles ao meu alcance direto ou indireto. E D. Contribuir de alguma forma, sozinho ou em parceria com amigos, irmãos, companheiros e colegas, com a criação de meios concretos, objetivos, válidos, qualificados e interhumanamente disponíveis para a remoção de obstáculos à promoção da formação humana na sociedade, cultura e mundo em que eu viver. Então, rapidamente, né, termino aqui e abro aqui a palavra para as pessoas que ainda não falaram, né? Especialmente se puder alguém que represente. Eu sei que o presidente não está aqui, mas algumas pessoas que fazem parte da Casa Shiri Aurobindo, como a minha amiga Lenora, que sei que faz parte. Então, eu aceitei o convite de estar aqui hoje. O Policarpo é um amigo muito recente. Fui apresentada a ele através de um amigo comum, que é de Recife, e que já é de uma conexão com a Casa Shiri Aurobindo há mais tempo, reatada recentemente, né, nos últimos tempos. E o que eu posso dizer para vocês é que eu me sinto em casa. É muito interessante. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, ter tido essa janela na agenda, né? Onde eu posso me encontrar com vocês. Eu sempre me encanto com os vários sotaques que nós temos no Brasil.
nos encontros da Casa Chiriorobindo, que já vem de muitos anos. Eu nunca fui muito presente nesses encontros, tinha filhos pequenos e toda essa realidade, mas uma das coisas que mais me encantava é a música dos vários sotaques das várias regiões do país, né? Do Sul, dos cariocas, das pessoas do Nordeste. Então, ouvir assim vocês falando é música para mim. Então, assim, uma alegria, um prazer muito grande, e sinto meu coração ressoar com o propósito de vocês, e estou feliz de estar aqui e muito agradecida. É uma coisa meio de encantamento pelo ser humano, cada um com seu fio, com sua história. Então, honrando mesmo cada um de nós que aqui estamos, né, hoje nesse encontro de celebração, honrando os mestres que nos trouxeram até aqui, né, com as realizações do que eles puderam compartilhar de suas obras, de seus escritos, de sua pulsação criativa, né, cocriando com Deus, né, nesse mundo que precisa tanto de criações luminosas e amorosas. Então, muito obrigada, e sigo aí com vocês na medida do possível essa semana. Obrigada. Manu quer falar, não é isso? Não, tá tudo bem. Porque eu vi um sinal, desculpa, Manu, que assim na sua... Bom, gente, se não há mais, assim, nada o que acrescentar de outras pessoas que não falaram, só o meu agradecimento aqui enorme a cada pessoa aqui presente, Aurino, meu amigo, meu irmão, também de longa data, se for para falar assim, nos conhecemos em outros carnavais, né? Carnavais de meditação, né? Em retiros, não é exatamente assim. Então, muito obrigado por você estar aqui, Aurino, por Alexandre, que já saiu, e também por meu amigo Ferdinand, nosso amigo Ferdinand, que não pôde estar presente aqui, mas talvez esteja amanhã. Né? A cada um de vocês aqui, muito obrigado, as pessoas do Instituto, né? Meus irmãos, assim, minhas irmãs, né? E um agradecimento especial à Casa Chiriorobindo, né? Transmita, por favor, Lenora. Eu já falei a Henrique e ainda não tive o prazer de falar diretamente com Ricardo, né? Mas já falei para Henrique e estou falando para você, sem o apoio fundamental da casa, um encontro com essa temática aqui não seria possível. Então, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. A casa é parceira dessa edição desse evento. Então, muito obrigado, gente. Se alguém quer ainda falar, se não, a gente se encontra amanhã, quem puder. Tá bom? Então, boa noite, gente. Valeu. Muito obrigado aí. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Até.